Nós somos gerados. Quem aqui tem uma caminhada aqui de uns 5 anos para cima, assim? Deixa eu ver, levanta uma das tuas mãos aí. Glória a Deus, uma galera, quase que a maioria de nós. Nós somos gerados em um ambiente de glória, aonde o mover sobrenatural de Deus, a unção, curas, prodígios, milagres, maravilhas se manifestavam no nosso meio. Muitos de nós que estamos aqui fomos libertos dos vícios em um culto de poder. Muitos foram libertos de espíritos imundos e prisões da alma em um culto de poder. Eu conheço muitas pessoas que vieram, beberam dessa água, experimentaram dessa porção de vida e se colocaram a serviço do reino. Abriram mão de carreiras, abriram mão de empresas, de negócios, abriram mão de relacionamentos que não edificavam, para ver o reino de Deus avançando, para ver o alargar das estacas do reino de Deus. Então, a nossa essência é a essência de uma igreja que é cheia do Espírito Santo, que conhece a glória de Deus, que se relaciona com o sobrenatural. Nós cremos em curas, igreja. Nós cremos em milagres. Nós cremos no poder de Deus. Amém? A nossa pregação, o nosso culto, ele não é persuasivo, mas ele é carregado de unção, porque o Senhor manifesta a sua glória no meio do seu povo, para poder sarar, curar, libertar e transformar. Eu vi artistas abrir mão de carreira no mundo para pregar o evangelho. Eu vi homens e mulheres renunciar tudo para ver o reino avançando. E aí, quando eu paro para refletir, eu me pergunto: Senhor, toda essa entrega nos trouxe até aqui. Escuta o que Deus vai falar agora. Toda essa entrega dessa geração nos trouxe até esse lugar. A palavra de Deus diz que uns semeiam, outros regam e outros colhem. Igreja, nós somos, presta atenção, nós somos a geração que foi profetizada. Nós somos a geração que veio antes de nós, dobrou os joelhos, apresentou a Deus, clamou, profetizou, declarou, ligou no mundo espiritual. Uma geração que renunciou, uma geração que se entregou, uma geração que pagou o preço para que nós pudéssemos chegar até aqui, para que nós pudéssemos ver a glória de Deus acontecendo nos nossos dias. Mas não é só isso. O teto deles foi profetizado que será o nosso piso, igreja. Então eu me pergunto, o que nós vamos viver? O que nós precisamos entregar em Deus? O que nós precisamos nos lançar para vivermos em Deus? Porque sim, eles acreditaram naquilo que Deus faria em nós e através de nós. Eles renunciaram à sua vida. Mas será que hoje nós estamos tão corridos que nós nos desconectamos dessa promessa? Será que a nossa vida tem tanto lugar? Ou será que a pessoalidade, se assim eu posso usar esse termo, se ele existe, será que a questão pessoal, será que a questão individual, ela tem maior valor, ela está mais latente na nossa geração, que nós não conseguimos ir além de uma margem? Nós não somos crentes de culto de domingo, Deus nos livre disso. Nós não somos crentes da religião. É protestante, é evangélico, é muito pequeno. Nós somos filhos do Deus vivo, carregamos a glória da eternidade. Nós conhecemos os céus, já ouvimos falar de milagres, prodígios e maravilhas. Nós cremos, igreja, que Deus continua sendo Deus. Ele não mudou. Quem crê que Deus continua sendo Deus, dá um glória aí no seu lugar. Ele não mudou, igreja. Ele não esqueceu as suas promessas. Ele não esqueceu tudo aquilo que foi liberado. Quem mudou fomos nós. Quem mudou foi o nosso coração. O que mudou foi a nossa entrega. O que mudou foi o nosso compromisso. O que deixou de acontecer foi a entrega, o sacrifício, a santidade, a busca, o desejo, o clamor. Porque quando eu entrava na igreja, os céus estavam abertos, as pessoas estavam chorando, os enfermos estavam sendo curados. E hoje é um louvor almático. Era eu. Nós estamos no centro do louvor, igreja. O que está acontecendo com a gente? Nós estamos no centro da maioria das coisas hoje. Mas nessa noite, como um mensageiro de Deus,
eu estou aqui para dizer que nós precisamos voltar à raiz, voltar à renúncia, voltar à entrega. Eu creio que muitos querem ver o reino de Deus avançando, muitos querem ver a glória de Deus sendo manifesta, que muitos ainda creem, ainda que talvez não saibamos como, ainda que talvez não estão conectados, mas eu creio que Deus pode nos levar, eu creio que Deus pode nos guiar. Quem crê aqui junto comigo? Quem está disposto aí a viver o reino de Deus nesse lugar? Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Então o que nós precisamos, igreja? Olha para o irmão do lado, eu sei que você adora esse momento do culto. Olha para o irmão do lado e fala assim: nós precisamos ser louco por Jesus, apaixonado pelo Evangelho, adoradores verdadeiros que não cantam música, mas que adoram em espírito e em verdade. Até aqui. Não estou falando, eu não estou querendo dizer, igreja, eu não estou querendo criticar ninguém, mas o que eu estou falando é que nós não cantamos música, nós adoramos a um Deus vivo. O que eu estou falando é que nós não pregamos história, nós anunciamos o Evangelho da redenção, que é vida, o caminho da verdade. Eu não estou falando que nós estamos em pecado, longe do caminho, mas talvez esse caminho está se resumindo à nossa vida. Esse caminho está se resumindo a nós estamos bem, nós estamos na casa do Senhor, nós estamos vivendo aqui, mas não é sobre nós, igreja, é sobre aquele que ainda está no mundo, é sobre aquele que está se perdendo, é sobre aquele que ainda não entendeu, é sobre aquele que ainda não viveu. Será que você tem uma palavra de Deus aí para compartilhar? Será que tem um louvor aí que vai sair do teu lábio, como nós adoramos aqui, como nós aqui exaltamos o nome do Senhor em um culto, igreja, no qual nós nos reunimos aqui, não para falar sobre nós, mas para adorarmos aquele que vive eternamente, aquele que reina, aquele que governa, soberano, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que pagou o preço para que nós pudéssemos viver, aquele que não ousou e não usurpou ser igual a Deus, sendo Deus, igreja. Eu lembro do David Keelan com aqueles louvores de 2 horas, de poucos refrões, né? E eu lembro de uma adoração espontânea. Faz tempo que a gente não vê uma adoração espontânea. O que eu estou querendo dizer? Pelo amor de Deus, eu só não sou do louvor, porque eu não tenho dom. Mas se eu tivesse, Jesus Cristo, tanto que eu já pedi para Ele, porque eu sou de uma geração que a gente ficava 20 horas recitando a mesma frase. O Cirilo ficava santo, 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 e a gente orava, cara. A gente se quebrantava, a gente se humilhava diante de Deus e reconhecia a nossa condição. Então o que nós precisamos? Nós precisamos voltar à nossa essência, voltar às primeiras obras, voltar a ser simples, voltar a ser simples. João capítulo 21, abre para a gente aí, por favor, João 21. Nós já falamos um pouco sobre isso. Hoje tocou reggae, essa é a nossa essência, é o nosso DNA, é a nossa identidade, sempre foi assim, cara. A gente não é que não deve se atualizar, não é que não precisa mudar, sim, a gente tem que evoluir, mas a gente não pode perder a nossa identidade, a evolução não pode nos tirar do nosso lugar. Depois disso, tornou Jesus a manifestar aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Vai passando. Estavam juntos ali, tal, tudo bem, aqui o nome deles, não importa, eu quero chegar numa parte que vai falar, vai passando aí. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, e disseram os outros também, tudo bem, no barco, naquela noite, apanharam, vai passando. Mas, clareado da madrugada, Jesus e tal, tudo. Aqui, volta esse aí mesmo. Aqui, Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na ponta da praia, todavia, os discípulos não reconheceram que era Ele. Aqui é o ponto-chave. Nós não estamos falando de simpatizantes do cristianismo. Nós não estamos falando de alguém que gostava da mensagem de Jesus. Nós não estamos falando de alguém que se sentia bem perto de Jesus. Nós estamos falando que os discípulos não reconheceram Jesus. O que aconteceu? O relacionamento deles foi abalado, a fé deles foi testada,
a posição deles foi abalada. E o que acontece quando Jesus se manifesta no meio deles? Eles não o reconhecem. E orando e meditando sobre a palavra nessa tarde, eu falei: Senhor, será que tens passado perto de nós e não temos te reconhecido? Será que não temos ouvido a sua voz? Será que não temos te percebido nas coisas simples, no dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas entregas, nas coisas que talvez não são tão significantes ou tão diretas? Fiquei refletindo sobre isso, porque nós estamos falando dos discípulos, pessoas que caminharam com Ele, que o conheciam, que sabiam as características dele, mas não o reconheceram. Você sabe que os judeus têm uma máxima muito interessante, né? Eu vou fazer aqui uma leitura aqui para vocês rapidinho. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. O que acontece é o seguinte: eles acreditam que cada geração está um pouco mais distante do contato primordial ou do contato primário com Deus. E por conta dessa distância, a degradação do caráter do homem vai fazendo com que a próxima geração tenha menos contato, a ponto de quase não conseguirem percebê-lo nos seus dias, reconhecê-lo em sua rotina. Isso por quê? Porque a nossa geração, ela está muito mais distante de uma conexão espiritual do que a geração dos nossos pais, do que a geração dos nossos avós. Houve um tempo na nossa sociedade, na sociedade brasileira, independente se é protestante ou é católico, em que quase todas as famílias frequentavam algum tipo de rito do cristianismo. Sim ou não? Todo mundo sabe disso. Mas, quando você chega hoje em alguns lugares e quer falar sobre Deus, a primeira coisa que a pessoa fala é assim: ah, não, cara. Já estão questionando a fé, estão questionando a palavra. E aí vem um peso muito grande, que é o seguinte: quem aqui acha que a igreja é infalível? Eu não acho. Ninguém acha. Quem aqui acha que o homem é infalível? Ninguém acha. Então por que nós esperamos uma igreja perfeita? Por que nós esperamos homens perfeitos? Nós já sabemos que eles vão falhar. Nós já sabemos que eles têm limitação. Nós já sabemos que nós vamos falhar. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você vai pregar a palavra para alguém, ele diz: ah, não, porque o pastor é isso, porque o pastor é aquilo, porque a igreja hoje é dinheiro, porque a igreja hoje é isso, porque a igreja... Houve uma degradação do valor, uma degradação do princípio, uma degradação da moral. E como que nós vamos alcançar o coração das pessoas? Como que nós vamos trabalhar para que haja salvação nas famílias? Poder de Deus, igreja. Poder de Deus, igreja. A pessoa pode questionar a nossa vida, ela pode questionar a nossa comunicação, a nossa expressão, mas um enfermo que não andava andando, ela não vai poder questionar. Um cego que não via vendo, ela não vai poder questionar. Aquele que estava preso ou preso por demônio, livre, ela não vai poder questionar. O poder de Deus operando no nosso meio é a manifestação de que Deus está no meio da sua igreja, do seu povo, dos seus filhos, sim ou não? Estão entendendo aqui? Quantos concordam com isso? É Bíblia, é Bíblia. Paulo disse: a minha pregação não consiste em persuasão, mas em poder de Deus. Então nós precisamos orar por cura, nós precisamos orar por salvação, nós precisamos orar por prodígios e maravilhas, nós precisamos orar por santidade. Você viu? Nós precisamos orar para que o maligno esteja fora. Se nós não entendermos isso, o que vai acontecer é que vai chegar um momento em que nós vamos nos reunir. Se ele vier, eu vou dar uma voadora nele, hein? Ó. Tá doido, tá louquinho. Tá tiro. Vamos lá. Você vê, né? Pega ele, Robson. Igreja, vamos focar. Não pode ter distração, foca. Nós precisamos orar para que Deus manifeste a sua glória, para que Deus manifeste o seu poder. Se não, vai acontecer um dia que nós vamos nos reunir e vai ser muito triste se nós falarmos: lembra? Alguém aqui já viu alguém sendo curado?
Alguém aqui já viu alguém sendo liberto? Alguém aqui já viu alguém? Não, mas nós ouvimos falar que ele curava. Nós ouvimos falar que ele libertava. Mas isso não é para hoje. Isso não é para os nossos dias. Isso não é para o nosso tempo. Não, ele fazia mesmo. Meu avô, olha, eu acho que o meu avô um dia disse que conhecia alguém que foi curado por Deus. Um amigo do meu amigo, de um avô meu, de um conhecido, conhecia alguém que foi batizado com o Espírito Santo. Se a gente não olhar para o Evangelho, não orar para que Deus se manifeste no nosso meio, não se humilhar diante da presença dEle, pedindo perdão pelos nossos pecados, renunciando os nossos pecados, renunciando às obras da carne, igreja, nós vamos nos afastar do centro da vontade de Deus e nos desconectar da vontade dEle para nossas vidas. Deus quer curar. Quem crê que Deus quer curar? Eu estou louco para ver alguém de muleta voltando sem as muletas, deixando a muleta aqui no altar. Eu tenho orado todos os dias por isso. Eu estou pedindo ao Senhor, cura, Senhor, os cegos, seja a cegueira espiritual, seja a cegueira física. Senhor, alcança o coração. Sabe o que a gente precisa? Um louco, hardcore, um 13, 14, 15, aqui no nosso meio, testemunhando do poder de Deus, igreja. Não de um monte de gente bonitinho, tudo certinho, falando bonitinho. Tem que ser um cara que fala qualquer língua, mano, nós, tal e pá, e seja para a glória de Deus. Eu estou orando pelos loucos, pelos perdidos. Estou orando por aquele que está agora numa biqueira, por aquela que está agora entregando o seu corpo pelos prazeres da carne. Eu estou orando por aqueles que estão fora, pedindo ao Senhor, Pai, traz os teus filhos, Senhor, porque nós estamos aqui para amá-los, para discipular, para zelar, para cuidar deles. Tem um exército de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que ainda creem nas promessas do Senhor, que ainda creem na Tua palavra, que creem no poder da oração, que creem no jejum, que creem na santificação, Pai. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Eu quero ver os crentes subidores de monte. Aquele que subia um monte e não se importava se o tênis estava sujo. Aquele que subia um monte e não se importava se ia sujar a barra da calça. As muitas batalhas podem também nos fazer esquecer das promessas. Sabe o que acontece? É tanta luta, que o gigante fica tão grande que você não consegue olhar mais para cima. Só que nós temos que ser como Davi. Você se levantou contra o Senhor dos exércitos. Você se levantou contra aquele que é soberano, contra aquele que governa. Não temerei o mal, eu não vou temer o que o inimigo pode me fazer. Eu vou contra ti em nome do Senhor. Igreja, a nossa luta não é na carne, a nossa luta não é contra o homem, a nossa luta se dá nas regiões celestes, é uma guerra espiritual, igreja. Portanto, nós precisamos ser espirituais, igreja, uma igreja avivada, cheia do poder do Espírito Santo, aleluia. Apocalipse 3:11, abre aí na sua Bíblia aí. Já estou na metade, nós estamos bem de horário, aleluia. Estou quase aprendendo, hein? Apocalipse 3:11. Venho sem demora. Não, é 3:11, tá? Tá ali. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Presta atenção. Ele está dizendo que Ele virá e não tardará. Conserva o que tens. O que ele está falando para conservar? É alguma coisa material? É alguma coisa terrena? Que ele está falando para conservar? É a essência. Que ele está falando para conservar é a mentalidade de que há um Deus soberano. Conserva o valor do reino, conserva o coração na obra da eternidade, porque quando Ele vier, Ele vai chamar pelo nome. Ele vai chamar pelo nome, vai abrir a porta e vai dizer: vinde bendito de meu Pai, porque vos conheço. O seu nome está no livro da vida. Nós não seremos aqueles que Ele disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia, louvado seja. Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti
que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Senhor, fala conosco, Pai. Fala com a tua igreja, Espírito Santo. Fala com o teu povo. Igreja, sabe o que é as primeiras obras? É aquele negócio no nosso coração que fazia a gente pregar Jesus até pela plantinha de casa. Olha, Jesus te ama. Era assim que a gente fazia, porque eu sei, a gente falava de Jesus até para o cachorro. Olha, caramelo, Jesus te ama. Igreja, o primeiro amor, você subia um monte, você orava de madrugada, você ia para a vigília, você evangelizava na praça, no parque, na rua. No primeiro amor a gente não tem vergonha, no primeiro amor a gente não conhece nada de Bíblia, mas fala mais de Jesus do que teólogo. No primeiro amor a gente entra em debate para defender o evangelho, fala da tua igreja, quando o cara está, você é louco, esse lugar me salvou. Igreja, nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. É nesse lugar que Cristo nos alcançou. Foi nesse lugar que a nossa vida foi transformada. Aqui nós recebemos família, portas se abriram, nós somos livres de enfermidade, nós somos santificados, o pecado não fez mais parte da nossa vida. Nós não acordamos na igreja, nós entramos imundos neste lugar e fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. A nossa vida se fez uma outra vida, porque nós entendemos que há algo além daquilo que nós conhecemos. Estão entendendo? Dá um glória a Deus aí, precisa de uma igreja viva. Aleluia. Dá um glória então direito aí, bate uma palma. Aleluia. João 9,4, coloca aí pra gente, por favor. João 9,4. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém poderá trabalhar. É agora, igreja. É hoje. O evangelho precisa ser pregado. O amor precisa ser compartilhado. As pessoas precisam ser alcançadas. As pessoas precisam ser amadas. Nós precisamos entregar a nossa vida. Você pode fazer isso e manter toda a sua rotina. Simplesmente se você se conectar com Ele, você vai estar tão carregado que aonde você estiver, a glória de Deus vai estar com você. As suas palavras vão carregar Deus. A sua atitude vai carregar Deus. O seu testemunho vai carregar Deus. A sua vida vai carregar Deus. Nós não queremos número. Nós não queremos quantidade. Nós oramos por salvação. Nós oramos por transformação. Sabe que parte o meu coração? E eu sou um homem falível. O que parte o meu coração é passar em frente a uma adega e ver cheia de jovens. Esses dias eu estava saindo 1h da manhã, passei em frente a uma adega, estava lotada. Aí eu falei para minha esposa, olha os flames da igreja aí, ó. Só que alguém precisa ir lá e falar para ele, você é um flame. E tem uma igreja para você, você está no lugar errado. Bora para lá, vai ter bebida, vai, você vai beber de um rio, irmão. Nunca mais você vai ter sede. Vai ter comida, vai, o pão da vida vai estar lá. A hora que você comer dele, irmão, você vai entrar no mistério, sapatear no fogo. A glória vai te pegar, moleque. Espera não, que Jesus está vindo ao teu encontro. Deus tem pressa, igreja. A gente precisa anunciar o evangelho, ganhar almas, lutar por essa cidade com unhas e dentes, com garras, porque o inferno, ele não brinca em serviço, está destruindo famílias, o vício está destruindo vidas. Quem vem aqui sabe do que nós estamos falando. O vício está destruindo vidas, destruindo famílias, destruindo pessoas, destruindo caráter, e nós como igreja não podemos aceitar isso. Não podemos entender como uma coisa normal. É dessa geração. Mas nós não somos de nenhuma geração. Nós somos da eternidade, igreja. Nós somos da eternidade, povo de Deus. Nosso Deus é um Deus de promessas. Eu ia para o Creca, lá na Vila Mariana, em São Paulo, sozinho. Não tinha dinheiro para o ônibus, passava embaixo da catraca, levava um violão. Ia lá no centro de referência educacional, falar para crianças carentes. Eu não sabia nem cantar direito e ficava. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu. Todo dia, a ponto da criança chegar e falar, tio, você não conhece outro louvor?
Você não sabe. Aí eu, restitui, eu quero de volta. E eu ficava todo dia. Por quê? Porque aquelas crianças precisavam de restituição. Elas precisavam voltar a sonhar, elas precisavam voltar a acreditar. Então eu ia lá como homem de Deus falar: ei, olha para mim, olha para a minha vida. Eu sou igual a vocês na cor, no biotipo, no verbo, no falar. Mas Deus é Deus na minha vida, Ele também é na tua. Ele pode, Ele continua fazendo, igreja. Nós precisamos fazer isso na nossa cidade. Nós não somos bola de neve para o bairro do centro. Nós não somos uma igreja para um bairro, nós somos uma igreja para uma cidade. O nosso propósito é ganhar as almas deste lugar. Enquanto nós não avançamos, o inferno vai ganhando a passos largos. Olha os eventos que acontecem na nossa cidade. Olha as coisas que acontecem nas ruas, você vai passando, é só a juventude sendo tragada. Aí daqui a pouco você olha para o mais velho, em vez de dar exemplo, ele está pior. Ele está na sarjeta. Eu não acho isso normal. Eu não acho isso bonito. Eu não acho essa musicalidade que tem todo um processo. Eu não vou entrar nisso para não tomar horas do culto. Mas eu não acho isso algo saudável para a mente das pessoas. Só quem tem alguém tendo a vida destruída sabe do que eu estou falando. Só uma mãe que não dorme, só um pai, só um tio, só alguém que entrou nesse lugar clamando a Deus: fala comigo hoje, senão eu vou entregar, eu vou abrir mão da minha vida. Fala comigo, Deus está falando com você, irmão. Não vai abrir mão de nada, porque você é o instrumento dele. Ele está respondendo a sua oração. Ele vai usar a tua vida, o teu testemunho, a tua cura, o teu milagre, para que vidas sejam alcançadas e salvas. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual eu enviei, ou para o que eu a enviei. Queridos, a palavra do Senhor não volta vazia. As promessas do Senhor se cumprem. Deus é fiel. Ele é fiel ou não, igreja? Deus é fiel ou não, igreja? Então, vamos entregar a nossa vida e crer que Ele vai fazer a obra. Vamos amar. O que nós precisamos é amar. Olha, eu não sei ser pastor. Eu não sei. Mas por que eu estou aqui hoje? Porque eu entreguei a minha vida e falei: faz o que o Senhor quiser de mim, Pai. Faz o que o Senhor quiser da minha família, da minha casa. Eu estou aqui hoje com a minha mãe, com o meu sobrinho, com a minha esposa, com os meus filhos, a minha filha. Tudo que eu tenho está nas mãos do Senhor. Eu quero entrar pelos caminhos da eternidade. E quando eu olhar naquelas portas eternas, eu quero ver a glória daquele rei e falar: Senhor, nós demos tudo, Pai, por vidas. Nós demos tudo, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. O Senhor mudou a nossa história. O Senhor derramou glória, porção, unção sobre nós. Eu não podia me calar. Tem muitas pessoas caladas, irmãos. Tem muito adorador calado, tem muito pregador calado, tem muito homem, muita mulher de oração que não dobra o joelho, que não grita mais na praça. Oh, está faltando um adorador extravagante, uma adoração que rompe os céus, um adorador que vem e declara e profetiza, e declara e profetiza, e o céu se abre, e a glória vem, e Deus se manifesta, e o quebrantamento vem, e a unção comove, a unção quebranta o coração. Você fala: eu sou pecador, mas Deus fala: o céu é para você. Nós precisamos voltar nesse lugar onde nós nos perdemos. Nós precisamos voltar nesse lugar onde o nosso coração pode ter se esfriado. Lucas 4:18. Isso aqui não é para o pastor não, isso aqui é para a igreja, tá? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos. Eles clamam, igreja, eles clamam, igreja. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Se manifesta no teu chamado, se manifesta com o teu dom. Entrega o teu talento, multiplica o teu talento. Multiplica, se Ele te deu 1, volta com 10 ao Senhor. Se Ele te deu 2, volta com 50 a Ele. Não se limite, não limite o agir de Deus. Simplesmente se entregue a Ele. Permita o Senhor usar a tua vida como um instrumento.
Sofonias 3:17. Abre aí na tua Bíblia aí, quero ver se achar esse livro. É mergulhando na palavra. Sofonias 3:17. O Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo, porque o Senhor está no nosso meio, igreja. O fruto do Espírito vai ser manifesto em nós e através de nós, através da nossa vida, através da palavra pregada, através da adoração, através da célula, através do NV, através de todos os serviços que nós oferecemos a essa cidade como igreja, através da assistência social. O Senhor vai se manifestar, porque Ele está no nosso meio. Nós não estamos lutando em nosso nome, nós não levantamos uma bandeira de ministério ou de homens. A nossa bandeira é Cristo. A palavra que nós anunciamos é o Evangelho, é cura, é libertação, é restauração. Só que eu preciso de um bando de louco, eu preciso de homens e mulheres que falam: mano, é nós, vamos para cima, igreja. Esse vai ser o nosso lema, vamos para cima, vamos ganhar almas, vamos pregar o Evangelho, vamos adorar nas praças, vamos adorar nos parques, vamos adorar nos bairros, vamos adorar no final de semana, vamos adorar no meio da praia, vamos levar a glória de Deus ao mundo. Quem está aí disposto? Quem está comigo aí na missão? Senhor, faz uma foto aí, Pai. Faz uma foto aí, Senhor. Chama os anjos aí, os arcanjos, querubim. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Salmos 46:5. Mateus 18:20. Olha que lindo. Para você não ter medo e saber que é Deus que está falando. Coloca aí, Mateus 18:20. Se coloca de pé no teu lugar aí. Vem aqui, louvor. Nós vamos arrebentar agora nesses céus aqui desse lugar. Os céus vai se abrir, irmão. Você vai ser batizado com fogo hoje. A glória de Deus vai vir sobre a sua vida. Você vai ser tocado pelo Espírito Santo. Você vai sair daqui com ministério nessa noite. É nada menos sobre a sua vida. Eu quero ver aqueles que são adoradores extravagantes aí no seu lugar, já com seu coração fervendo aí em adoração. Feche os teus olhos aí no teu lugar.